Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 9, a morte de Bhismadeva na presença do Senhor Krishna. Verso 46. Ó descendente de Bhigvu, Sanalka, após executar os rituais fúnebres para o corpo morto de Bhismadeva, Maharaja Yudhishthira, ficou momentaneamente dominado pelo pesar. Verso 47. Todos os grandes sábios estão glorificando o Senhor Shri Krishna, que está presentes ali, através de hinos védicos confidenciais. Então todos voltaram a seus respectivos eremitérios, mantendo sempre o Senhor Krishna dentro de seus corações. Repetindo, ó descendente de Bhigvu, Chanalka, após executar os rituais fúnebres para o corpo morto de Bhismadeva, Maharaja Yudhishthira, ficou momentaneamente dominado pelo pesar. Todos os grandes sábios, então, glorificaram o Senhor Shri Krishna, que estava presentes ali, através de hinos védicos confidenciais. Então, todos voltaram a seus respectivos eremitérios, mantendo sempre o Senhor Krishna dentro dos seus corações. Namastê, Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Verso 46. Om Tasya Niraranadini Samparayatesya Bhargava Yudhishthira Karaidva Muhurtam Dukito Bhavat. Verso 47. Om Tustuvur Munayorista Krishnam Tadguyanam Abhi Tataste Krishnaridaya Svashraman Prayayupuna. Om Bhagavata Timidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanya Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bom dia a todas as pessoas presentes na sala. Muito obrigado, Aline, voluntária que fez a leitura do verso hoje. Muito obrigado, Renata, por nos conduzir na sala dos mantras e assim nos nutrindo aí com a força dos mantras para que a gente consiga entender esses temas transcendentais aí do Srimad Bhagavatam. Hoje, nós estamos, então, aí com o canto 1, capítulo 9, a morte de Bhishmadeva, na presença do Senhor Krishna. Então, ó descendente de Brigo, Shaunaka. Brigo é um sábio. É um sábio, ele faz parte do, que seria o equivalente do panteão de sábios originais. Ele é um ancestral, um dos fundadores da cultura védica na Terra. Ele é um dos responsáveis, né? Ele é reconhecido como um dos engenheiros da cultura védica entre humanos. Então ele vai formar, ele é um dos formadores, ele forma uma escola de sábios, rishis, e esses sábios rishis, empoderados por esse sábio ancestral original Brigo, ele é um deva, então ele é de fora, ele vem de fora e treina seres humanos a assimilarem dados de informação de futuro para que esses seres humanos, chamados rishis, ou sábios védicos, formem escolas formadoras de novos pensadores e orientadores, brahmanas, que serão os educadores da sociedade na formação da civilização védica original. Então, esse é Brigo, tá? Ele é um dos pilares da criação
né, da cultura védica na Terra, tá, da civilização. Também um dos fundadores. Por isso ele é chamado, Bhishmadeva é chamado de descendente de Brigo. Porque Bhishmadeva, ele é um dos chamados Mahajanas, que é como se ele fosse um diretor. Imagina que você tem, né? Você tem aí né, uma multinacional. Então, a multinacional da Ford, por exemplo, ela foi fundada nos Estados Unidos e tal, só que ela é espalhada no mundo todo. E aí você tem o CEO do Brasil, que administra a Ford do Brasil. É mais ou menos assim. Brigo seria o fundador da Ford, ou, sei lá, de qualquer outra marca internacional. Bhishmadeva seria o representante, naquele momento, na Terra, dessa civilização, dessa cultura. E, nesse momento, o CEO da civilização védica está sendo exonerado do cargo, porque ele está morrendo. Então, ele cometeu uma falha administrativa e foi exonerado do cargo. E os sucessores dele estão recebendo, nas mãos dele, no momento da partida, o cargo de administração da cultura védica, a partir de então, como representantes da Terra, e foi passado para Yudhishthira, o rei, parente pessoal do próprio Krishna, ali presente. Entenderam o contexto? Tudo bem. Ó descendente de Brigo, Shaunaka, né? Esse Shaunaka é um outro sábio, também faz parte da administração, são todos CEOs, tá, da civilização védica. Após executar os rituais fúnebres para o corpo de Bhishmadeva, Maharaja Yudhishthira ficou momentaneamente dominado pelo pesar. Tipo, sobrou para mim. Peguei uma bomba. A empresa está em situação de decadência financeira, ou seja, a civilização védica, naquele momento, passava por uma crise de manutenção. Então, ele pegou a empresa numa situação de crise financeira. E no momento em que o Yudhishthira deixou o corpo, ele sentiu o peso da responsabilidade de ser o representante do Dharma para a civilização, para a população, para os sábios. Até então, todos ali, né, acompanhando essa dinâmica em andamento. Tá? Então, todos os grandes sábios glorificaram o Senhor Krishna, que também ali estava presente, né, através de hinos védicos confidenciais. Tem hinos védicos que são confidenciais. Não é que o conhecimento védico é aberto absolutamente em todos os níveis. Tem um nível que é para o público geral. O público geral são aquelas pessoas que não têm vamos dizer assim, vamos colocar assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, usar uma metáfora. Quando você quer, por exemplo, entrar para uma empresa ou ter um cargo no partido político, você precisa de um padrinho. Alguém lá dentro que te indique para o cargo. No caso, nós temos algumas sociedades herméticas, como a maçonaria, Rosa Cruz, que você precisa de um padrinho, alguém que te indique para o cargo. E aí você consegue entrar. No caso da cultura védica, se você não tiver um guru autêntico, aquele que te educa e te ensina acerca dos conhecimentos, você não entra na parte interna. Você fica no público, você entra na plateia, senta lá e ouve o que é possível e aprende o que é possível. Sem um padrinho, sem um guru autêntico, a parte interna está indisponível. Simples assim. Só que a parte externa, que é a parte inicial, já é o suficiente para nutrir a pessoa de muito conhecimento. Isso é verdade. Ela fica satisfeita. Mas o conhecimento védico, ele é para além da satisfação. Ele é para emancipação, para liberação, para transcendência, para absorção absoluta em Ananda, onde a pessoa não apenas tem conhecimento, mas ela experimenta a felicidade suprema. Se a felicidade suprema não for experimentada, é porque o acompanhante ou aprendiz ainda não entrou na parte interna.
ele só está na plateia, como observador. Os sábios que estavam ali presentes, os sábios que estão presentes são aqueles que são amigos de Krishna, aqueles que o conhecem na intimidade. E esses amigos de Krishna, que o conhecem na intimidade, falam com ele através de mantras ou hinos herméticos, entendidos apenas por eles ou por aqueles que eles revelam. Tá? Então, todos voltaram aos seus respectivos eremitérios, mantendo sempre o Senhor Krishna dentro de seus corações. Manter Krishna dentro dos corações, todas as almas são autorizadas. Ter intimidade com Krishna, só aquelas que o conquistaram, ao saberem de suas confidências pessoais, indicadas por seus amigos queridos e pessoais. Nada mais. É assim que funciona. É artesanal, por indicação pessoal. Amizades são por indicação pessoal, não são por decretos coletivos e nem por obrigação geral, e nem por pressão de terrorismo psicológico. Se alguém chegar em você para fazer chantagens emocionais ou terrorismos psicológicos com o objetivo de obter de você o favor da sua amizade, não se consegue. Consegue com você? Então, com Krishna é algo semelhante. É preciso conquistá-lo. E não tem como conquistar Krishna se os amigos de Krishna também não estiverem no pacote. Rejeitar os amigos pessoais dele com o objetivo de conquistá-lo é uma vaidade pessoal que certamente incorrerá em decepção. É uma questão de tempo. É preciso incluí-los. O desafio do jogo incluir essas peças. A rejeição dessas peças indica que a operação vai ficar incompleta na etapa final. Sabe quando você monta um relógio e sobra uma peça do lado de fora? Sobrou uma peça. Não deu certo. Todas as peças têm que estar encaixadas. Tá? E o coração da pessoa suprema é uma conquista. Vale a pena. Essa é uma arte que se executa de forma alegre e fácil. O difícil é conquistar o coração dos amigos de Krishna. Porque, como eles são inferiores, e nós, como somos grandiosos e superiores, temos a tendência de descartá-los facilmente. Que pena. É um engano. Então, o ideal é ter essa racionalização dentro da pauta. E o Yudhishthira Maharaja, por exemplo, era o rei. Os sábios estavam todos ali presentes. Mas ele sentiu pesar no coração. Por quê? Ele sabia que naquele momento ele perderia a associação pessoal de Krishna, o amigo mais querido, por questões técnicas e pragmáticas. E essa perca, ou essa perda, é a maior de todas. O pesar de Yudhishthira Maharaja não foi por aqueles que faleceram no campo de batalha, porque aqueles que faleceram no campo de batalha são todos heróis que se elevaram aos planetas celestiais porque lutaram heroicamente, voluntariamente, como kshatriyas, guerreiros heróicos. O pesar de Yudhishthira Maharaja é de perder a associação íntima da pessoa suprema. Esse é o pesar desse momento. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti, Namastê,
Om Tat Sat. Hare Krishna.